Olá, Zé, tudo bem? Bora continuar aqui com as resoluções das questões de física do Enem de 2025. Vamos resolver mais uma questão de circuito elétrico. Em todo ano tem um circuitinho elétrico lá para resolver e esse ano não foi diferente. Vamos lá. Em sua maioria, os equipamentos eletrônicos domésticos demandam baixa potência elétrica em corrente contínua. Para alimentá-los, uma fonte externa ou embutida transforma a corrente alternada em corrente contínua de baixa tensão. Entretanto, cada equipamento tem suas especificidades e muitas vezes não é possível simplesmente trocar essas fontes sem levar em conta a tensão, a corrente ou a potência elétrica de saída. Considere um equipamento de resistência elétrica RC, que funciona corretamente apenas em um dado valor de tensão. Porém, a única fonte de alimentação disponível fornece uma tensão 20% superior à tensão recomendada. Para adaptar essa fonte ao aparelho, a associação de um resistor de proteção, RP, de potência adequada se faz necessária. Então, ele está dizendo assim, ó, cara, eu tenho uma resistência elétrica RC que só funciona numa tensão específica. Só que, cara, a fonte que eu tenho, ela tem uma tensão 20% superior à tensão recomendada. Aí ele diz assim, ó, para adaptar esse aparelho a essa fonte que eu tenho um outro resistor aqui, um resistor de proteção. E eu vou ligar ele junto com esse meu aparelho que eu quero fazer ele funcionar, tá entendendo? Aí ele diz assim, ó, a configuração adequada do circuito e o valor do resistor de proteção em relação ao valor da resistência do equipamento são... Então aqui, Zé, a primeira coisa é tu perceber, mano, que essa ligação entre os resistores tem que ser uma ligação em série. Porque a ligação em série de um circuito que é em série, as resistências ligadas em série, elas dividem a tensão. Os resistores dividem a tensão entre eles. E como a minha fonte tem 20% a mais de tensão do que aquele que eu preciso, eu vou colocar um negócio ligado em série para dividir essa tensão. Então, repara que a letra A não pode ser, a B não pode ser, só sobra C, D e E. Então, aqui a ideia é o seguinte, ó, a minha fonte ela tem uma tensão de 1,2 volts. No caso aqui eu pensei em 100%, mais os 20%, que é 20% a mais. Então, ficaria 1,2 volts, ok? Tá. Bom, nesse cara aqui, ele tem que ter uma queda de tensão de 1 volt. Você concorda? Né? 1 volt. E esse aqui, que é o meu resistor aqui de proteção? Bom, ali tem que cair 0,2 volts. Você concorda? Aqui é o que está a mais, né? São os 20% a mais. Aquele que o meu aparelho não consegue, não suporta. Ele não suporta esse 20% a mais. Então, essa tensão de 20% a mais vai ser usada na minha resistência de proteção. Tô pegando a ideia? Eu uso na resistência de proteção. Ok. Bom, para isto, você vai usar aí, ó, U igual a R vezes I. Repara comigo o seguinte, a corrente que sai da sua fonte aqui, ó, a corrente que vai passar pelas resistências, essa corrente I tem o mesmo valor para todo mundo. Então, repara que nesse caso, a tensão e a resistência são diretamente proporcionais. Quanto maior é a tensão, maior é a resistência. Se a tensão que sobrou para minha resistência de proteção foi uma tensão de 0,2 volts, se aqui você tem 0,2 volts a mais, a resistência de proteção, então, vai ter que ser 0,2 vezes a mais aí, do que a resistência que você quer ligar. Então, por isso que aqui, tu tem 0,2 vezes a resistência que você quer ligar ali, né? Então, a ideia era tu conseguir perceber a relação entre resistência e tensão. Se a sua tensão é maior na resistência de proteção, tua resistência de proteção, então, também vai ter o mesmo aumento ali, que nesse caso é o 0,2 em relação à resistência do aparelho que você está ligando. Então, a resposta aí, letra E. Resposta letra E.